Artigo publicado na revista Videogame, número 5, de julho de 1991, páginas 58 a 60, escrito por Joelias. Videogame, uma emoção que completa 24 anos. Tudo começou com uma bolinha que podia ser movimentada na tela. Estava criado o videogame. Saiba aqui toda a história. O cientista alemão Ralph Baer estava intrigado. Um televisor não poderia servir apenas para receber imagens das emissoras, sem nenhuma outra utilidade. Deveria servir também para alguma outra coisa, algo que alguém, em frente à televisão, pudesse ter alguma participação nas imagens da tela. Foi quando teve uma ideia. Por que não inventar um jogo que aparecesse no vídeo? Foi assim que, em março de 1967, Ralph, hoje com 69 anos, e sua equipe criaram o videogame. Naquela época, inventaram jogos como ping-pong, de tiro, de tabuleiro e de esportes. E assim, Ralph passou a ser considerado o pai dos videogames. Os anos passaram e, em 1971, Baer já tinha o protótipo definitivo do primeiro videogame, o Odyssey, que se tornaria bastante famoso. Em março de 1972, a empresa Magnavox lançava no mercado os primeiros Odyssey, que não fizeram muito sucesso, provavelmente por um erro de estratégia da Magnavox. É que a empresa dizia nos seus comerciais que o videogame só servia nos televisores Magnavox, o que, mesmo sendo mentira, ajudaria a aumentar as vendas da televisão dessa marca. Devem ter se arrependido depois. Antes disso, existia apenas a máquina arcade chamada Pong, que, convenhamos, era muito chata, pois ela não saía do eixo, o que tornava os movimentos da tela limitados. O Pong era um jogo de bolinha que originou uma série de novos títulos como os de tênis, paredão, entre outros. O ano em que o videogame de segunda geração estourou de verdade no Brasil foi em 83. A Philips começava a fabricar o seu Odyssey. A Dynacon criava o seu videogame. O primeiro se chamava Videogame Computer, e só mais tarde a empresa lançaria o Dynavision. A Atari procurava um parceiro no Brasil. O Atari acabou ficando nas mãos da Polivox, do grupo Gradiente, que dividiu o mercado com novas marcas como o Dactar, da Milmar, e um tal de Splice Vision, da Splice. Na cola desses, vieram depois outros modelos, incluindo o videogame da CCE. Paralelamente, nos Estados Unidos, a moçada já estava aposentando esses videogames de segunda geração, atrás dos jogos de fliperama que continuaram evoluindo, ao contrário do que aconteceu com os videogames caseiros. A Atari perdeu então a sua mina de ouro, ao não dar continuidade na evolução tecnológica ao seu console. A mesma coisa aconteceu com aqueles telejogos que a Philco lançou aqui no Brasil, no fim da década de 70. O telejogo era em preto e branco e só tinha 3 jogos na memória, do tipo paredão. Claro que, quando chegaram os primeiros videogames mais movimentados e coloridos, via contrabando, a Philco parou de fabricar o telejogo. Não tinha mais graça. Depois da marcada que a norte-americana Atari deu no mercado, foi a vez dos japoneses da centenária Nintendo. Isso mesmo, a Nintendo nasceu no fim do século passado, se é que você não sabia. Lançaram o console de 8 bits em 1985, revolucionando novamente o mercado e transformando a Nintendo em uma das maiores empresas do Japão. Dizem que o dono da empresa, Hiroshi Yamauchi, é um dos 10 homens mais ricos daquele país. Nos Estados Unidos, o Nintendo foi lançado em 85, mais uma explosão de consumo. Por aqui, o primeiro console de terceira geração foi o Dynavision 2, da Dynacon, lançado em julho de 1989.
Na sequência, a Tectoy lançaria o Master System sob licença da Sega japonesa, com uma maciça campanha publicitária. A Gradiente também não quis ficar atrás e colocou o Phantom System no mercado no mesmo ano. Enquanto os brasileiros começavam a perceber as maravilhas dos videogames de terceira geração, os japoneses e americanos já curtiam consoles de quarta geração e jogos gravados em CD, como foi o caso do PC Engine TurboGrafx 16, que a NEC lançou em 87. Em 89 saía o Mega Drive Genesis, quarta geração, que a Sega, bem esperta, lançou rapidinho, já que no campo de terceira geração não dava mais para competir com a Nintendo. Espertamente também, a Tectoy colocou o Mega Drive no mercado brasileiro, no fim de 90. No início do ano passado, a SNK, empresa japonesa, dava um passo à frente e lançava no Japão o Neo Geo, videogame de quinta geração que ainda não pegou pelo seu alto preço, tanto do console quanto dos cartuchos. Em novembro de 90, a Nintendo lançava o seu Super Famicom, que está prestes a sair no mercado americano, com o nome de Super NES. Mas, para o segundo semestre, devem chegar novidades nesse sentido, ou seja, um verdadeiro NES estará nas prateleiras das lojas brasileiras. O futuro no que diz respeito aos videogames indica uma aproximação dos jogos em CD. O CD-ROM, que é o aparelho que lê os CDs que contêm os jogos, da Sega, sai no fim deste ano no Japão e no começo do próximo ano nos Estados Unidos. A Tectoy prometeu para o ano que vem trazer um Mega CD para cá. A Nintendo está desenvolvendo junto com a Philips o CD-ROM para o Super Famicom. A Commodore, que fabrica os microcomputadores Amiga 500, muito usados para jogos, lançou em junho o seu CD-TV, um CD-ROM player para o qual estão disponíveis uma série de títulos de jogos e de educação em CDs. Por aqui, espera-se a vinda da Nintendo para introduzir o portátil Game Boy, enquanto a Tectoy lança agora em agosto o portátil colorido Game Gear. Uma boa briga que só traz vantagens para o consumidor. Enquanto isso, os cientistas e engenheiros estão em seus laboratórios desenvolvendo os microprocessadores de 32 bits, rumo à sexta geração e principalmente os jogos com realidade virtual, nos quais os jogadores têm uma sensação de estarem entrando no jogo. Uma amostra de que o desenvolvimento no mundo dos videogames não vai parar tão cedo e que a tendência é cada vez mais aperfeiçoar a técnica a serviço da diversão, algo que o cientista Ralph sequer poderia imaginar.